Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil. Esse programa sobre o Pittsburgh Steelers, que inclusive estão me ouvindo aqui, é esse programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo, que a gente vai falar dessa derrota dos Steelers para o Bills, 31-17, onde a gente vai falar de fim de temporada para o Pittsburgh Steelers, onde a gente vai trazer um panorama desse jogo, tá? A gente tem muita coisa para falar de futuro em muitas semanas para poder fazer isso. Enfim, sou o Danilo Batista, seu host nesse programa, com a presença dos meus amigos Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. É isso aí. Calma. Era só para manter o suspense, rapaz. Uma boa noite, Léo Lima. Boa noite, meu amigo. Era só para manter o suspense, rapaz. Tenha calma. Agora sim. Boa noite, Danilo. Uma bela noite, Germano. Pessoal que tá chegando no chat. Uma bela noite não, né? Mas uma noite. Uma noite, definitivamente. São agora 9h51. Danilo. Fim de temporada. Léo, alguém já falou que você tá lembrando o nosso queridíssimo Andy Dalton, sendo que, claro, numa versão muito mais gostosa, com esse cabelo. Andy Dalton é foda. A amizade, né, bicho? Os caras atacam assim sorrateiramente. Que coisa absurda. Eu esperei até chegar no ao vivo para fazer esse comentário. Não, tu foi bem nessa. Tu foi muito bem nessa. Não, Meu Deus do céu. Então é isso, a gente vai comentar sobre esse jogo aí do Steelers. Eu vou colocar recados aqui já pra gente adiantar, pra não ter que parar depois e gravar de novo. Lembrar vocês lá de @BlackYellowBR, porque mesmo quando a temporada acaba, a gente conversa e levanta muito assunto sobre os Steelers, porque a NFL absolutamente não para. Então, Twitter, Instagram e Telegram, @BlackYellowBR. Aqui na Twitch, a gente tem algumas lives para fazer ainda antes de encerrar a cobertura da temporada 2023. Tá? Então, tragam o seu follow, tragam sua inscrição, tragam seu sub. Tudo isso ajuda um monte a gente nesse projeto. Os podcasts entram para todos os aplicativos, basicamente, em especial o Spotify, que a gente recomenda umas 5 estrelinhas, porque o algoritmo continua implacável. E é na FN Network, onde tem um monte de projeto de NBA, MLB, NFL e NHL. Um tiro pra você. A Rádio Pirata teve episódio saindo hoje. O Iglocast deve ter episódio saindo nos próximos dias, falando aí de Pirates e Penguins. A gente recomenda. Se você torce para os Steelers, vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp, que hoje foi um bom papo de 3.000 mensagens dentro do grupo. Negócio de doido. E deixar aqui o recado da FN Network, da Surfshark, patrocinadora deste episódio. Vamos falar desse jogo. Eu Danilo, não sei como é que a gente começa. Se você tiver uma oportunidade, vai lá, Germano. Deixa eu só dar uma boa noite para nossa amiga Melina, chegando no episódio. Boa noite, Melina. Boa noite, pessoal. Com você, Germano. Boa noite, Mel. Bem-vinda. Gostei da camisa. Ela tava dando sorte nos últimos jogos, nesse não. Ô, Mel, tu sabe passar a bola? Estão precisando de ter a vaga lá de QB no Steelers, tá? Se quiser aí. Olha, sei com o número passar bola. 5, dá pra Eu digo jogar. mais, eu sei passar bola e sei chutar. Cidade de Panther. Ó, 2-1, tá? Olha, vamos começar o programa. Ou melhor, antes de começar, né, o programa propriamente dito, eu queria fazer um comentário. Rapaz, eu fiquei estupefato agora com a mensagem do nosso amigo Diabrico Achou Dantas aqui no chat, dizendo que... Cadê a mensagem dele, rapaz? Deixa eu só achar aqui. Que não sei se pode... ele não sabe se pode ficar, porque parece que não é mais considerado um torcedor dos Steelers lá no nosso grupo. Meu amigo, se Diabrico Show Dantas não for torcedor, ninguém mais é, cara. Ninguém mais é. Então deixa eu dar uma moralzinha pro nosso amigo Dantas, pelo amor de Deus, que isso aí é das antigas, tá com a gente desde o começo. Então, assim, é muito difícil achar um cara mais torcedor que ele. Então, quem reclamou, vá para
aquele canto, porque não tem isso aqui não. Então, um grande abraço para o nosso amigo Jabrico Dantas. Então vamos falar desse jogo, dar um panorama geral. Era um jogo que a gente esperava que fosse ser jogado no domingo, num clima de neve absoluta, clima pavoroso, aquele futebol americano clássico de janeiro, né? Que ia ser um negócio incrível, ia reduzir as possibilidades para ambos os times, ia ser um jogo extremamente corrido, de jogo corrido. E foi absolutamente nada disso que a gente viu, né? A NFL adiou o jogo junto com o governo do estado de Nova York. Buffalo fica no estado de Nova York, pra quem não sabe. Não exatamente por temperatura, não exatamente pela neve, mas porque não dava para chegar no estádio. O estado de Nova York tomou uma restrição de viagens dentro dele, tá? Então o Steelers não podia entrar no estádio de Nova York para disputar a partida. A equipe da CBS, Tony Romo, Jim Nantz, eles falaram na transmissão, eles ficaram presos dentro do hotel por 3 dias, não podia sair de dentro do hotel, porque o negócio estava pavoroso do lado de fora. Então a situação estava seríssima por questões de segurança. O governo de Nova York pediu adiamento de um dia. E esse adiamento de um dia fez completa diferença no clima da cidade. Hoje Danilo... hoje o sol saiu, o gramado tava verde, tinha visibilidade. Tava um jogo normal. Danilo, e aí, jogo normal... Aí eu lhe faço uma pergunta, Danilo, uma pergunta muito importante. Como é que os caras, depois da nevasca daquela, conseguem deixar o estádio próprio para um jogo de futebol americano e o esporte não consegue segurar uma chuva na Ilha do Retiro? Me explica isso aí, por favor. Porque o esporte não paga $20 a hora pra galera ir com balde lá pra tirar a água do gramado. Porque o Highmark Stadium não tem 3 metros de argila embaixo do gramado, já, mano. Essa é a grande ali é diferença. complicado. Aí, Ali é complicado. ter a O Highmark Stadium lá arquibancada, em cima do mangue. ter a arquibancada cheia de neve é bonita. Aí quando o Morumbi alaga, é feio. Não pode ter um cara Horroroso. nadando Não no anel pode nadar superior, mais que é um na absurdo. arquibancada. Exatamente. Mas sobre o tempo, eu vou ter que só deixar a famosa frase do Neymar, né? Saudade daquilo que a gente não viveu. A gente sonhava tanto com esse jogo corrido, com esse jogo, nevando. Então, todo o nosso episódio pré-jogo, a gente trouxe esperanças, expectativas e tal, era completamente calcado no ponto de esse jogo vai ser muito na neve, passar a bola vai ser um inferno, o wide receiver escorregando, bola horrível de pegar uma pedra de tão dura. 6-3. Então, corre a tarde inteira. E aí, quando você corre a tarde inteira, você dá uma igualada no nível ali para Steelers e Bills. Ainda mais quando tem 2 corredores, né? Eles têm um. Isso. Quando isso não aconteceu, cara, o Bills não ativou o Leonard Fournette. Você tem noção? Eles podiam ter ativado o cara do Practice Squad antes de saber que ia estar desse jeito o clima. Não ativaram. Então, foi para um jogo normal, e num jogo normal fez a diferença do que foi o Steelers 2023 e o que foi o Buffalo Bills, especialmente nessa reta final de 2023. O Bills abriu 21-0. O ataque dos Steelers, que estava com Mason Rudolph como quarterback, pela mão quente, isso são palavras de Mike Tomlin, não é só a realidade, esfriou completamente. Não teve nada. Na hora que o time teve a sua oportunidade, levou a bola até a red zone, uma interceptação dentro da end zone, tá? Um passe de qualidade questionável, e ali acabou 21-0. Esquece, os Steelers ainda deu uma igualada, ficou o quê? 24-17, né? Uma posse de bola, mas o Bills rapidinho reverteu. A corrida do Josh Allen para touchdown. Com muita ajuda do Mario Jack. Com muita ajuda do Mario Jack, preciso. A corrida para 52 jardas do Josh Allen para touchdown, livre, quebrando tackles e a galera olhando pra ele correndo, aquela foi a última pá de cal, pô. A partir dali, o jogo era só... americano chama de gravy, né? O molhinho que eles botam em cima do purê de batata. Aquilo era só complemento do jogo. Não tinha mais o que fazer dali em diante. Então, o que
clima depois desse jogo é claro que é pessimismo negativo na maior parte das pessoas. Eu quero perguntar para você, Germano, que foi uma das pessoas que eu vi menos negativas nesse momento. O que salva ainda desse jogo? O que dá para trazer um outro ponto positivo? O que salva desse jogo... veja, é complicado até dizer o que salva exatamente, mas eu vou chamar um ponto positivo, então, que é o seguinte. Eu me surpreendi positivamente com o Mason Rudolph. Não foi um jogo maravilhoso, longe disso. Teve uma interceptação ali na endzone, que acabou custando muito caro. Mas eu me surpreendi porque eu esperava menos dele, sendo muito sincero. Eu acho que ele jogou o suficiente para nos dar uma chance de vencer o jogo. E eu, honestamente, não esperava isso do Mason Rudolph num jogo de playoff. Então, eu começo chamando esse ponto positivo para a atuação do Mason Rudolph no total, no frigir dos ovos ali, porque eu acho que ele superou as minhas expectativas. Posso só... Não é nem... Eu não diria nem acrescentar. Eu diria, talvez, pincelar o ajuste. Acho que o fato de 2 TDs passados é o grande ponto positivo do jogo, que era algo que a gente não fazia desde 4 jogos atrás, do primeiro jogo do Rudolph, não foi? Acho que O primeiro não. jogo do Rudolph foi 4 jogos atrás, exatamente. Foi isso. Foi. Então, antes disso eu não fazia, sabe-se lá quanto tempo, com Kenny Pickett. Mas, cara, eu acho que ele fez um jogo ok. Tipo assim, ele fez o mínimo que se espera de um quarterback da situação Ele é dele. um quarterback reserva. Ele isso. foi o terceiro quarterback por muito tempo. Assim, acho que hoje ele... quarterback reserva. É isso. Ele fez o que um quarterback 2 consegue fazer num jogo de playoffs. E eu acho isso ok. Ninguém aqui está dizendo que Mason Rudolph é a resposta, que é o futuro. Não é isso. Pelo amor de Deus. A gente só está falando que, dentro do que a gente esperava, dentro do que foi o jogo, ele foi bem. Ele teve lances ruins, claro, logicamente, mas também teve lances bons. E, de novo, eu foco muito nisso. Ele nos deu uma possibilidade de vencer o jogo. Ele fez isso. Não conseguimos por outras questões, mas ele nos colocou em uma situação que nos deu uma possibilidade de a gente vencer o jogo. E eu não tinha como pedir mais a isso do que... Ou melhor, eu não tinha como pedir mais a ele do que isso. Não, tem mais pontos positivos. Pat Frymouth, apesar do fumble, fazia tempo que a gente não via um jogo do Frymouth sendo bem usado. Ele apareceu, foi o líder de jardas do time. Deontay Johnson fez um bom jogo, apesar de ter tido poucas bolas. Hoje o Pickett foi o líder de target, seguido pelo Frymouth, Deontay Johnson o terceiro. Deontay conseguiu algumas boas jogadas. E é isso. O Pickens também, apesar do fumble também, depois ele conseguiu boas bolas. Ele pegou 2 bolas no ar que era para ter interceptação. Sim, ele teve um drop depois dentro da endzone, né? Teve. Que é uma bola difícil. Assim, é uma bola difícil. Não, era uma bola difícil e tava muito gelada, né? Então a bola devia estar muito dura para ele agarrar aquela bola com uma mão só. Mas assim, era recepcionável. Mas eu não tô crucificando ele por isso. Entenda, no programa de hoje, eu tô bem relax, tô bem tranquilo, então assim, não esperem muita análise, quer dizer, vai ter, né? Mas não esperem análises sérias minhas o tempo inteiro, não. Não, mas eu tô tentando pensar em algum nome de defesa, talvez Elando Roberts na defesa. O Hayward, eu achei que jogou bem. Não acho, não, sinceramente. Eu achei que ele parou bem no jogo corrido. Eu não vou te dizer que ele foi o pior da defesa, longe disso, mas é porque tem um problema com o miolo da linha defensiva. Como eu até comentei com o Léo antes do programa começar, cara, era ridículo como a linha ofensiva do Bills, principalmente o miolo, ganhava toda jogada, pô. Toda jogada eles conseguiam deslocar os nossos jogadores de linha defensiva, seja o Hayward, seja o Benton, seja o Ogunjobi, enfim, o meio ficou muito fragilizado. Eu não acho que ele realmente teve uma partida ruim, o Cameron Hayward. Ele teve alguns stops, alguns tackles for loss, mas
Eu não achei que foi também uma partida boa dele, não. Mas assim, é justo. É justo. Não, mas acho que o Orlando Robert faz mais sentido, talvez. Ele foi ok, ele apareceu, teve bastante tackle, teve um passe que ele salva um touchdown do Kincaid. Pô, lindo, Isso. lindo. Uhum. Mas que foi um jogo. Talvez. Porque, cara, o Golden, talvez. Golden e Highsmith não foram tão bem no jogo terrestre. Golden teve um sec. Né? Os dois tiveram um sec. E 3 tackles pra cada. Menção honrosa, né, Léo? Menção honrosa, né? Menção honrosa, pode ser. Menção honrosa. Tem um ponto positivo que a gente não comentou, que pelo menos eu acho que foi um ponto positivo, que é o Jalen Warren. Um cara que eu acho que jogou bem. Jogou bem, correu bem. Também. Não é não, Mel. Correu bem com a bola. Eu achei também. Foi melhor que o Najee, por exemplo, nesse jogo. Fazia tempo que o Najee estava vindo melhor que ele. O Najee estava muito marcado, a nossa linha ofensiva não estava ganhando nada, então as corridas pelo meio estavam muito difícil. Mas eu achei as corridas do Warren entraram melhores, então eu achei que ele jogou bem. Deixa eu só passar um pano pro Najee Harris. São 8 corridas para 38 jardas. Pô. É muito pouco, né? E ele ainda teve uma recepção para 16 jardas. 2 recepções para 16 jardas, mas foi tudo em uma só. Não, mas quando o corrido não entrou. Tiveram acho que 2 corridas muito boas do Warren que devem ter essas 30 jardas, porque o resto foi tudo picadinho, eu acho. A maior foi de 12. Que foi tipo na primeira campanha. Foi, ele teve mais 2 de 10. O resto foi picadinho. Mas ele teve 37 jardas corridas eu com maior de 11. Eu achei que... É que assim, hoje a nossa régua tá lá embaixo, né? Porque todo mundo foi muito ruim. Então ele acaba sendo destaque positivo. Eu faço uma comparação do Najee com a Chevette velha. Lembra quando antigamente os carros, quando estava muito frio, você tinha que primeiro ligar o carro, esperar um tempinho para ele esquentar, para ele pegar? Foi o Najee hoje. Ele não conseguiu esquentar. A realidade é essa. A gente sabe que o Najee Harris é um jogador que ele precisa esquentar para ir bem. Ele precisa conseguir algumas corridas boas, precisa conseguir umas trombadas boas ali para ele pegar no tranco e depois vai. Hoje ele não teve muito isso. Hoje ele realmente não conseguiu esquentar do jeito que a gente gostaria. Perfeito. Mesmo assim, toda essa galera na base do menção, porque foi um jogo muito. Mas assim, no geral, eu acho que o nosso ataque prejudicou muito menos a gente do que a defesa. Acho que a defesa assim, foi muito pior. Nosso ataque é isso aí, a gente não tem um quarterback de elite. A gente estava contando muito com o jogo terrestre, não entrou o jogo terrestre. Mas foi o que a gente falou, o Mason Rudolph fez o que ele conseguia fazer e deixou a gente numa situação confortável, mas a nossa defesa foi muito pior do que o nosso ataque. Foi a nossa defesa que prejudicou muito a gente, principalmente no primeiro quarto, que entrou com a vontade zero de jogar. Eu só mudaria só um pontinho da tua frase. Não acho que precisa de um QB elite, tá? Acho que um QB top 15 é o bastante para você conseguir levar um time para uma final de conferência, que seja. Concordo. Acho que porque hoje em dia, cara, tem muito QB muito bom. Então, tipo assim, Dak Prescott te levaria para uma final de conferência pelos Steelers? Acho que sim. Não. Acho que não. Acho que ele não ganha. Não, é porque ele tem um problema com playoffs. E a gente não é um time tão organizado que ajudaria ele. Gente, é porque vocês estão se prendendo muito no nome Dak Prescott. Mas eu tô falando desse tipo. O quarterback Dak Prescott e o desenho como um todo. Porque, tipo assim, é um cara top 15, entendeu? Eu acho que falta, cara. Não é só talento que falta no time. A gente tem talento no time. O que menos falta no time é talento. Com o terceiro QB, mesmo que por opção ou não, chegar num wildcard e tomar e fazer 17 pontos ainda no Bills, que é o time que tá mais em alta, talvez, nesses últimos. Tirando, óbvio. O Ravens é o grande time do momento. É o time que tá as últimas semanas aí dos Bills foram muito boas. As últimas 4, 5 semanas. Então, sei lá, tem talento. Óbvio que tem área de melhoria.
Mas o que me entristece é isso, cara. A gente vê que tem talento e é mal treinado. E hoje foi um exemplo de falta de coaching, né? A defesa foi muito mal hoje, Danilo. Muito mal. Muito mal de esquema, muito mal de execução. De comunicação. De comunicação, perfeito. O grande retrato da defesa é o Minkah errando aquele tackle no Shaqiri no último touchdown aí do jogo. Mais simbólico do que aquilo para defesa. Mais simbólico que aquilo é ele não correndo atrás do Josh Allen, né? No touchdown de Josh Allen. Bicho, pesou demais. Eu até discordo. É que assim, sabe por quê? É que a gente tá esperando uma jogada de alto nível de um jogador de alto nível. Eu não tô pedindo pra Michael Walker fazer esse tipo de jogada. Não tô pedindo pra Miles Jack vir do sofá e concluir essa jogada. Minkah Fitzpatrick tava com os 2 braços ao redor do cara e ele deixou o cara sair e ir pra touchdown, pô. Ele só empurrou, ele não derrubou o cara, não fez nada. Não. Quase que ele caiu para ficar. A gente já viu alguns exemplos dele próprio indo pra tackle com o ombro, pô. Sim. As pessoas reclamando. Eu não sei se vocês lembram. Esbarrando no cara e derrubar. O jogo contra o Browns, cara. As pessoas falando que o Minkah era um tackler sujo. Que ele tacleava de uma maneira pra machucar, pra não sei o quê, que ele era muito violento tacleando. Esse é o cara violento? A gente tem a imagem aí, Danilo, do lance que virou TD. Cara, é triste. A gente vai ter muita. Vou até levantar essa bola aqui já. A gente não vai falar muito de off-season aqui ainda, porque, cara, a gente tem quantos meses pra falar de off-season? 7 meses de off-season pra falar. 6 meses de off-season. Tecnicamente, a gente tem metade de janeiro, fevereiro, metade de março, né? Que aí começa a free agency e a história, o foco muda, né? A gente tem 3 meses pra falar de off-season, tem muita coisa pra acontecer ainda, então vamos deixar um pouquinho mais pra frente, focar mais nesse jogo. Mas é muito triste ver essa volta do Minkah, e ele tava bem, tá? Porque ele teve bons tackles no jogo. Sim, teve. Cara, é inacreditável qualquer pensamento de como a jogada tá se prosseguindo, que isso não termina com o cara caído com a bunda no chão. Sim. Inclusive, assim, vamos dar a César o que é de César. Mérito também do wide receiver, jogada magnífica dele. Cara, eu posso até ser minoria aqui, mas, bicho, sinceramente, Minkah fez certo. Ele fez o certo ali. Pô, ele podia ter ido melhor? Podia, mas ele fez. Não foi na minha visão, não foi aquele teco horrendo. Não foi, que ele perdeu, não foi. Ele fez o certo. A questão é que o cara era realmente muito pequeno, bem menor que o Minkah, inclusive. O Minkah foi alto, o cara conseguiu se equilibrar, se abaixou e o Minkah perdeu ali porque a força centrífuga levou ele. Não adianta. Eu não acho que foi um erro crasso dele, não acho. Foi um momento terrível do jogo para isso acontecer, logicamente. Até pelo fato de que ele gerou um touchdown do Bills. Mas, cara, pegar esse lance isolado e falar, Minkah foi muito mal no jogo por conta disso. Cara, sinceramente, eu posso até ser minoria, mas não acho não. Eu acho que é um cara que voltou de lesão, um cara que ainda estava muito frio, pegou uma pedreira gigantesca nesse jogo contra o Bills. Realmente, não foi o melhor jogo dele, mas jogar o cara aos leões eu acho exagero demais. Demais. Cara, eu entendo. Mas me incomodou bastante o jogo dele hoje. Até porque foram 2 lances capitais que ele tem uma participação muito apática. O primeiro touchdown, eu até brinquei no QG, mandei o vídeo do react ali do touchdown. Cara, ele não quis. Tipo assim, ele viu o Josh Allen passando da linha de scrimmage e ele nem tentou. E aí no finalzinho ele deu uma corridinha pra sair na foto, talvez. É o oposto do que a gente espera de um dos líderes do time, né? Os 3 líderes do time são TJ, Ken Hayward e Minkah Fitzpatrick. Acho que isso é ao concurso, ninguém botaria nenhum nome diferente disso. Um tava fora por lesão. Cara, Ken Hayward
não é o mesmo líder que já foi um dia, infelizmente, e Nossa, dói muito falar isso. Dói muito falar isso, porque, cara, não é nem o mesmo jogador, Léo. Exato. Não, quem era o cara que, pô, eu comecei a acompanhar pesado o Steelers, o Ken era calouro, se eu não me engano. E desde ali tu já via ele sendo o cara se posicionando muito, muito ativo. A transmissão da CBS destacou Cam Hayward, tá? Resultado de corrida com ele em campo, sem ele em campo. O Tony Romo chamou atenção pra tática. Olha, ele agora tá fora de campo, pode prestar atenção. Alguém lá na cabine já tá gritando um Josh Allen. Cam Hayward tá fora, pode correr pra cima dos caras. Eles correram umas 3 jogadas seguidas e tiveram um grande sucesso com as 3 jogadas seguidas. Não, e Tony Romo levantou muito a bola do Ken, principalmente no lance do touch push que eles conseguiram. Uhum. E que, cara, foi uma bela jogada do Ken Hayward. Foi muito, muito boa mesmo. Ele conseguiu parar, mas, cara, infelizmente é uma jogada muito roubada. Mas não é o mesmo cara. E o Minkah... É triste, né? Porque ele veio a semana inteira levantando a expectativa, falando, dizendo que, porra, tava saindo 10%, que queria muito jogar, que se pudesse tinha jogado o último jogo e ia fazer chover. Ele parece aquele cara que tá dando em cima da mina e tá falando que vai fazer chover acontecer e chega na hora não dá nada. Pareceu um pouco Minkah hoje. É triste, né? E é triste você ver. Acho que faltou isso, faltou liderança no campo de hoje. Faltou alguém chamando a responsa. Faltou outro dia, ótimo. Talvez fosse do jogo. A gente passou semanas aqui trazendo o momento de defesa de elite da semana. Esse foi o momento de defesa batata frita da semana, né? Só acompanha. Se ele tivesse nem isso, de elite, seria... Nem isso, Danilo, nem isso, pô. Se tivesse alguém acompanhando o Kincaid ali no segundo TD, não tinha sido TD, porra. Nem isso a defesa fez direito hoje. Ó, eu vou defender as batatas fritas. Eu sou vegetariana e às vezes eu vou em hamburgueria que não tem hambúrguer vegetariano e eu me dou muito bem só com batata frita, tá? Então eu estou defendendo batatas fritas. Sabe que é acompanhamento, pô. Não, cara, o que ela levou pro lado, que eu pensei que ela fosse falar que não tem batata frita, eu juro, eu já ia perguntar onde tá indo. Eu ia falar, irmão, fecha. Porra. O César levantou um ponto interessante. Será que ele poderia estar com medo de se machucar? Não. Esse aqui. Bicho, se ele. Pra mim é pior ainda, se ele tiver com medo de machucar. Exato. Era melhor não ter ainda jogado. Que seja involuntário. Porque tem aquele negocinho involuntário aqui falando na tua cabeça, bicho, cuidado. Mas se for assim, não pode, pô. Se ele tiver com qualquer receio de machucar de novo, ele tem que chegar pro técnico e dizer: professor, não vai rolar. Acho que não. Ele deu um tackle muito bem dado no Stephon Diggs. Botou o corpo lá à mostra, né? Enfim. Eu, sinceramente, acho que foi muito mais um produto do cara ter ficado fora por lesão durante alguns jogos. Tá frio na partida, na temporada em si, né? Jogando também muito fora de posição. Então... Outro ponto, tá? O César falou que achou que o Minkah tava muito no boxe. Hoje não. Hoje ele tava Minkah Ballhawk na posição. Faltou o Minkah Ballhawk na interceptação. Mas hoje ele jogou de free safety, ele ficou fora, ficou atrás. Faltou, né? Faltou o que a gente sempre fala, faltou alguém para dar o step up e assumir a bronca, tanto na defesa quanto no ataque também. Acho que no ataque vocês sentiram alguém dando esse step up, não. Mas olha, se a gente parar para pensar, eu acredito que o Bills ele nem tentou tantas bolas longas assim, exceto para Tyrande. Tyrande ele tentou tava assim o principal alvo, né, de bola longa, que é o Gabriel Davis. Não, Reinaldo. O Kincaid recebeu uma para 29, Deontay Hart recebeu uma para 34. Essas foram as mais longas, fora, claro, a corrida de 52 do Josh Allen. Qual é essa de 34, cara? Não lembro, não. Foi... Tô lembrando, não. O Hart, inclusive, só tem essa.
Mas eu não tô lembrando dessa jogada. 34 jardas. Foi a bola do Antônio Brown. Tu falou que ele lembrava o Antônio Brown correto. Sim, não. Inclusive, meu amigo lembrou demais, viu? Foi. Era como se eu estivesse vendo o AB jogando, cara. Impressionante. Era exatamente esse jeito que ele corria com a bola. Ele pegava, dava aquele gingadinho ali e saía. Parecendo que tava com a calça molhada, mas saía e resolvia. Negócio impressionante. Mas enfim. Não foi também não foi um passe longo, né? Vamos dizer assim. Foi um passe normal que teve muitas jardas após a recepção. Então, por isso que eu não estava realmente lembrando. Cara, me permite um momento, porque a gente estava falando do Ken Hayward e acabou de sair uma frase dele agora na entrevista. Ken Hayward perguntado sobre jogar. Ele falou que no coração ele quer jogar, mas tem sido muito difícil. E aí acho que ele mesmo já tá sentindo um pouquinho dos sinais do corpo tá batendo, né? A hora tá chegando e... Que tristeza vai ser Ken Hayward de aposentar, se realmente aposentar sem um Super Bowl, né? Já tem, cara, umas 2 ou 3 temporadas que alguém pergunta pra ele, ou que ele comenta aí, e ele... eu vou pensar, foi difícil e tal. As lesões deram uma pegada nele também, né? O Mark Kaboly, do The Athletic, falou sobre isso essa semana, disse que ele consegue ver até o contrato ganhando uma extensão até antes dele ser cortado, por exemplo. Então, ou Cam chega pra galera e diz, realmente estou aposentando, ou não imagino que isso vai acontecer de forma alguma. Um corte, por exemplo, que um monte de gente está pedindo. Não. E aí lidar com o salário dele, e obviamente esse é um assunto que a gente vai discutir bastante. A gente está em pontos negativos. Na verdade, a gente oficialmente está em pontos negativos. Dá 60 segundinhos, a gente faz uma pausa pela Twitch. Deixa eu ver, essa daqui já foi. A única pergunta digna nesse ponto é do nosso querido Dantas. É crime também pedir Harvin fora do time sem direito nem a pré-temporada? Esse é um ponto negativo violento, cara. Eu trago até aqui no intervalo porque é facílimo de responder. Eu quero responder, por favor. Tá? É igual aquela pergunta, é crime amar demais? Pelo visto né? Foi inacreditável. Tem mais alguma pergunta pra gente responder ainda nesse momento? Eu preciso tirar do meu peito, velho, na moral, isso aí. Então, sabe que é tua. O microfone é teu. Cara, assim... Antes de você falar, só trazendo o número aqui pra você, pra te dar aquele up ainda. O Buffalo teve uma média de 48 jardas por punch. Presley Harvey teve 4 punts, uma média de 38,5. Ele teve um punch de 30, um de 35, um de 30, um de 31, um de 41 e um de 53, 52. 52. Sim, por aí. Eu tô catando aqui, mas acho que foi isso mesmo, 52. Meu comentário é baseado na memória do Jim Nantz falando. Isso, é 51 jardas. É o mais longo dele. Olha, sincero, eu vou ser muito sincero, tá? Vou ser muito sincero mesmo. Talvez o principal... E, por favor, me entendam o que eu vou falar agora. A gente sabe que o Tomlin, ele tem seus pontos positivos e pontos negativos feito todo mundo. Tá? A gente já falou aqui de diversos pontos positivos dele e também diversos pontos negativos. Mas, para mim, Germano, o principal ponto negativo dele nessa temporada, apesar de tudo que rolou, é continuar
insistindo no erro que é Presley Harvin III. Porque, cara, eu acho que a gente pode discutir todos os outros. Demorou muito com o Trubisky. Devia ter tirado mais cedo. Oi, Léo. Pior do que o erro com o Matt Canada? Eu te pergunto. Qual o erro do Matt Canada, exatamente? De manter o Matt Canada. Cara, honestamente pior, e vou dizer o porquê. Apesar de, claro, todos aqui termos defendido a saída do Matt Canada, o Matt Canada, ele até que em determinado jogo ou em determinado momento, ele até que conseguiu fazer alguma coisa. Não vou dizer que ele foi bem, porque longe de mim, mas ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu chamar uma jogada aqui, uma jogada ali, enfim, até que deu algum tipo de resultado, mesmo que não o suficiente para ele manter o cargo, como foi muito bem feita a demissão. Mas eu acho pior porque é mais fácil demitir um punter do que um coordenador ofensivo, talvez. Punter, né? Punter tu acha na rua. Mas eu não digo nem isso, Léo. Eu acho mais absurdo, por quê? Porque, cara, o Presley Harvin era, assim, eu consigo achar uma justificativa, tá? Não que eu concorde exatamente com isso, mas eu conseguiria achar uma justificativa para a manutenção do Matt Canada. Não que eu concordasse, mas eu conseguiria dizer, poxa, olha, eu acho que não tem as peças necessárias. Eu acho que o Kenny Pickett também está indo muito mal. Isso está acabando, isso acaba tirando um pouco do. Rola um malabarismo ali, né? Com o Presley Harvin não tem malabarismo. Tem um malabarismo no Presley Harvin. Ele é um bom holder. De carro? Ele é um bom holder. Mel, assim, é a única coisa que a gente escutava falarem. Não, é porque ele é um bom holder. Cara, isso não existe. Desculpa, velho. Desculpa, mas. Holder, cara, se você me der um salário mínimo. O Big Ben era o holder reserva quando ele jogava. Cara, se você me der um salário mínimo da NFL e disser, Germano, tu tem um mês para se preparar, eu lhe garanto que eu faço uma coisa melhor que o Presley Harvin. 160 mil dólares por ano? Bicho, eu lhe garanto. Eu seguro tanta bola lá, ele. Não vai ter mais essa conversa. E ainda aprenda a dar point. Veja, chega a ser realmente ridículo dizer, porque ele é um bom holder, meu amigo. Qualquer um, se você der um mínimo de treino para ele, der um mês para o cara treinar, ele vai ser um bom holder, cara. Não adianta. Então, assim, eu conseguiria fazer um malabarismo, mesmo que eu não concordasse, para defender uma permanência do Matt Canada. Eu conseguiria. Mas eu não consigo fazer isso com o Presley Harvin. Não dá. Não tem nada que eu possa falar aqui que vá ser minimamente aceitável para a permanência desse cara. Não tem como. É como o Léo falou. Não é a coisa mais difícil do mundo tu achar um punter. Não é. E mesmo assim o Mike Tomlin continuava a dar chances para esse cara. Eu não sei se por pena, não sei se tem alguma outra coisa envolvida que a gente nunca vai descobrir, mas não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse futebol, eu falaria tantan. É sempre o tantan. Tantan. O cara que tira um tantan maneiro, puxa uma música de ouvido. Mas não é, né? Então... Ou então, né, o famoso haha. Famoso haha. Aí também tem muito, rola demais. Não justifica, cara, não justifica. Então, assim, eu já tô cansado de falar no Presley Harvin. Eu espero que essa seja a última vez que eu vou precisar falar no nome desse cidadão. Porque não tem condição, não, cara. Sinceramente, não tem condição. É um punter que. Pô, tu trouxe a informação, Léo. Eu acho que é a informação mais. Da PFF? Da PFF. Diga, por favor, Léo, a informação, que eu acho que essa informação ela exemplifica muito bem o meu sentimento com o Presley Harvin. Eu sei que o pessoal não é muito fã da PFF, mas a PFF tem o Presley Harvin como o 37º punter da liga. Se você bota o mínimo de 20% de snaps jogados, ele sobe para 31. Vai 31 de 34 totais. É difícil, né? Ele tem dois kickers. O Nick Folk, que é kicker do Texas, e tem um outro kicker, acho que o Badley, que era do Chargers, talvez, não sei. Os dois têm um punch, e os dois têm nota melhor do que o Presley Harvin. Não, e nesse jogo... Nesse jogo especificamente, eu também tenho que fazer um comentário que é o seguinte.
poxa, todo mundo que viu o jogo, assim, dava para perceber, né, que estava muito frio. Eu acho que a sensação chegou a menos 20 graus Celsius ou algo próximo disso. Não sei se vocês vão lembrar, mas o primeiro lance do jogo foi o kickoff do Bills. E o kicker deles deu um kickoff muito ruim mesmo. A bola não chegou nem na endzone, teve retorno, aquela coisa toda. Beleza. Naquele momento eu pensei, eita, vai ser um jogo muito ruim para kicker, para punter, vai ser muito complicado. Beleza. Continuou o jogo. E daqui a pouco o kicker do Bills começou a acertar os chutes sem maiores problemas. Claro que teve field goal errado e tudo mais, mas assim, conseguiu fazer ali pelo menos um negócio aceitável. E o punter também, o punter dando punts bons. Corta para Presley Harvin tendo punt de 30 jardas. E assim, 30, 31. Gente, desculpa, mas não dá. Não tem nem como botar só a culpa no frio. Você nitidamente via que o problema era o jogador. Então, assim, se o outro lado conseguiu ajeitar de forma rápida, por que a gente não consegue? É o jogador. É o jogador que não tem condição de ser um jogador de NFL. E não é nem aquele momento de porque a grama do vizinho é mais verde, não. É porque, cara, eles conseguem e a gente não. Tipo assim, a gente é tão ruim assim, sabe? Não que tivesse tido um jogo. Eu não lembro de um jogo. Teve algum jogo que o Presley Harvin aqui ele foi ponto positivo? Teve um só. Teve um jogo só que eu lembro que me marcou. Mas por ser holder ou por ser punch? Não, acho que foi por punch. Chutando punch. Aquela Realmente coisa, teve. E ele punchou, sei lá, umas 3, 4 vezes, pelo menos. A gente até falou quando o punter é destaque positivo, isso não é um bom sinal pro time. Mas eu não lembro qual jogo foi, mas eu lembro da situação. Nem a pau. Enfim, é isso. Presley Harvin é isso. É uma desgraça. Contra eu o acho Raiders, que... talvez. Que ele teve 6 punts, a média alta de punch, acho que foi contra o Raiders. Pronto, talvez isso. Eu acho que o Presley Harvin é o garoto propaganda da mediocridade desse time. Eu acho que é isso. Eu acho que é o garoto propaganda da mediocridade, porque você manter esse cara não tem condição não, desculpa. A gente não tá falando de um quarterback, a gente não tá falando de um wide receiver, não tá falando de um linebacker, não, a gente tá falando de um punter, que não é a coisa mais difícil do mundo de você repor. E você simplesmente nem tenta. A gente nunca sequer tentou fazer isso. Quando ele se machucou, trouxemos o Brad Wing, que jogou, fez punt e tal. O Presley Harvin volta e simplesmente tchau, Wing, acabou. Inclusive estava no practice squad para esse jogo, podia ter sido elevado, não foi. Enfim, né? Não tem mais muito o que comentar do Presley Harvin, não. Sem paciência. Perfeitamente. A gente está em destaques negativos desse jogo. Mel, escolhe o primeiro da sessão de descarrego. Acho que a gente já falou de todos que eu precisava descarregar mesmo, que era do Presley e o Minka foi o que eu mais precisava descarregar, mas também menção honrosa é o Miles Jack, porque a hora que eu acreditei, ele foi lá e matou o jogo pra gente. E assim, tudo bem, né? Que a 5ª rotação de linebacker, mas... Mas ele tinha um titular neles. Não precisava. Oi? A gente tinha um titular. Pelo menos, de linebacker. O Orlando Roberts é titular. Tá aqui, mas o problema é o resto, né? Não, mas é só uma... Eu vou ser honesta, eu falo, nem prestei muita atenção nele no resto do jogo, mas foram 2 lances, um seguido do outro, que eu tinha acabado de começar a acreditar. Foi no 24-17. Foi o drive do último touchdown, né? Isso. Eu vou trazer Eric Howe, Danilo. A tristeza do nosso chefinho. Ricardo ama Eric Howe, mas... nossa, ele errou tudo. Ele não acertou nada. Ele teve os seus tackles, mas tudo tackles depois. Aquele famoso tackle do... Opa, first down, agora eu vou fazer o tackle. Aí fazer o tackle. Teve uma chance de uma interceptação que ele não conseguiu pegar por muito pouco. Mas... ele falhou em marcar o Kincaid, né?
Kincaid não à toa foi 59 jardas, teve touchdown. E na vez que ele não tava no Kincaid, que ele tava no Dalton Knox, o que aconteceu? Touchdown no Dalton Knox também. Então, jogo muito ruim do Howell. Triste. Eu fico com posse de bola no seguinte sentido. Na semana passada a gente destacou o Nick Herbig buscando a bola o tempo inteiro. Até foi muito comentado, acho que eu li um artigo no Steelers Depot, que sempre que chove, e todo ano chove horrores em Latrobe, no St. Vincent's College, onde o Steelers faz a sua pré-temporada, o Steelers não para o treino, ao contrário, é a hora que eles ficam macetando de ball security, de não sofrer fumble, e de quem tá na defesa tá sempre caçando a bola. Os relatos é que você consegue ouvir pelo menos uns 4 técnicos gritando as palavras ball search. A bola tá solta? Vai atrás da bola, vai atrás da bola, vai atrás da bola. E hoje, manter a posse da bola foi um negócio pavoroso. Assim. O jogo já abriu desse jeito e matou os Steelers. Quando a gente fala no começo do episódio que Mason Rudolph não é exatamente um ponto negativo do jogo, é que ele deu um piso para os Steelers jogar nessa partida, muito tá na mão dessa galera também, pô. Os wide receivers que não mantiveram a bola o suficiente, porque foi uma do Frymouth que foi desafiada e mantida para os Steelers, e uma do Pickens que foi recuperada pelo Bills, né? As duas, se nota até uma boa intenção, que é o jogador faz a recepção, vira para frente e mergulha para ganhar umas jardas extras. Normalmente isso é uma boa intenção. Mas, nossa senhora, não dá. Nesse nível não dá, pô. Você mata a possibilidade do time. Aí você tem um fumble recuperado pelo Bills, um outro fumble não recuperado, mas que dá uma abalada de confiança, uma interceptação dentro da end zone, teu moral ali desmorona. Achei incrível ainda que o Steelers tenha conseguido pegar o intervalo e dar uma arrumada na casa para tentar voltar no segundo tempo. Tentar continuar a batalha no segundo tempo. Mas, pô, absolutamente não dá para você não ter esse tipo de segurança. A gente passou semanas, sei lá, o segundo, terceiro ano consecutivo que a gente fala a questão do Deontay Johnson, que faz a recepção, anda para trás para começar a andar para frente. No dia que os caras vão para frente, é fumble atrás de fumble, pô. Muito difícil. É quase que impossível você ganhar uma partida na NFL com o teu terceiro quarterback quando você perde, ou pelo menos não ganha, a batalha de turnover. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, segurar a bola, cara. Tem que segurar a bola. A defesa, infelizmente, não conseguiu, né, nenhum turnover. Tirando, claro, o do field goal, né, que enfim, o field goal bloqueado, tal, recuperado a bola. Mas eu tô falando de fumble, de interceptação e por aí vai. Infelizmente, não estamos mais com tanta sorte que nós estávamos no começo da temporada. Porque, assim, tivemos oportunidades, tá? Pelo menos umas 2 bolas ali que foram espirradas para cima e que, infelizmente, não tem ninguém perto para fazer a interceptação. Pô, e logo contra o cara que é piada, que a experiência de Josh Allen é pelo menos um turnover, né? Exatamente. O Josh Allen, segundo na liga com mais turnovers, 22, com 44 TDs. E só relembrando um pouco o que a gente falou no começo do programa, sobre a questão do deck, né, assim, hipoteticamente e tal, um quarterback top 15 na liga, eu até ia fazer o comentário, mas como o papo passou, eu não fiz, vou aproveitar agora. Assim, eu fui olhar e os nossos 3 quarterbacks somados, eles tiveram ao total, se eu não estou enganado, tá? Eles tiveram ao total 13 touchdowns e 9 interceptações. Cara, se a gente tivesse um quarterback que tivesse uma margem de pelo menos 2-1, ou seja, 2 TDs para 1 interceptação, honestamente, eu acredito que era papo da gente brigar pela seed 1, do jeito que a temporada foi. Claro que é muito hipotético e tudo mais, mas do jeito que a temporada foi, se a gente tivesse um quarterback, sei lá,
Vamos manter o número de interceptações, 9. Vamos dizer que a gente teve 18 TDs para 9 interceptações. Não estou dizendo que a gente iria conseguir a seed 1, não. Mas era papo de briga. Assim, olha, sei lá, até a penúltima rodada a gente brigando ali pela seed 1. Era isso, na minha opinião. Você tá certo, mano. Foram 13 touchdowns, 9 interceptações, 6-4 Kenny Pickett, 4-5 Mitch Trubisky, 3-0 Mason Rudolph. Isso, claro, temporada regular não conta playoff. Então, cara, foi muito dura essa questão. E aí a gente vai tá trazendo aqui destaques negativos. Por exemplo, a gente falou de tackling, a gente falou de manter a bola, segurança da bola, né? A gente falou de defender tight ends, por exemplo, que foi até comentado na coletiva. Jogo corrido que não andou. A gente pode... Presley Harvin em terceiro foi um grande ponto individual negativo. Acaba que esse jogo, eu não sei se vocês concordam comigo, entra naquele limbo coletivo, assim, de setores inteiros falharam, que se você começar a pegar peças individuais, começa a ficar até injusto, porque todo mundo ao lado do cara também falhou um monte. Então, é nesse sentido, e a gente volta para o mesmo ponto. Quando você tem falhas generalizadas assim, principalmente em jogos tão chave, na NFL, tecnicamente, todo jogo é chave. Mas em playoff, literalmente perdeu, volta para casa. Cai nas costas de Mike Tomlin. E eu juro que esse não é um episódio pra gente entrar na grande enquete que movimenta aquele grupo 1.500 mensagens por dia. Já precisa demitir Mike Tomlin tem que continuar, a culpa é dele, a culpa não é dele e tal. Para esse jogo, sim, tá bem nas costas dele, mas vai pesar muito a situação que aconteceu na partida. No pós-jogo, desculpa. Ele estava dando sua coletiva pós-jogo, chegou a falar de agradeço o esforço dos meus jogadores, não conseguiram parar o Bills no início do jogo, os turnovers no começo do jogo foram uma grande diferença, tiveram problemas em marcar tight end na segunda parte da temporada. E aí, grande problema. Alguém perguntou para ele, olha, é a primeira vez na sua carreira que você vai entrar em último ano de contrato aqui nos Steelers. Ele olhou pro cara, Ele nunca tinha entrado em último ano de contrato? Ele nunca tinha entrado em último ano de contrato. Ele sempre ganhava uma extensão, pelo menos 2 anos faltando. Ou, é tipo, o próximo ano é o último, assim que encerra a temporada, já assina uma extensão. Embora nunca chegou a ser assunto. Em tese, até o 31 de janeiro tá contando, tipo isso. Perfeito. E aí, ele ouve a pergunta, fecha a cara e sai da coletiva. É um negócio de eu me recuso tanto a responder essa pergunta que vamos encerrar por aqui. Bicho, eu já vi perguntas que nem ele se irritou mais. Né? Nem terminou a pergunta, é verdade. Eu já vi situações que ele se irritou mais. E ele foi pra argumentação, quase pro confronto verbal ali com o jornalista. Quando perguntaram há uns 2 anos a história de e esse contato de USC, pra você ser head coach lá? Ele disse, olha, nunca diga nunca, mas nunca. Quando a pergunta não agrada, o Tomlin ele vai direto e corta logo a situação. Nessa ele foi embora da entrevista. Muito feio, cara. Eu não vou levantar bolas nem nada, até porque a gente já teve duas histórias diferentes com o Mike Tomlin já esse ano. Sim. Primeiro, desse ano não, né? Essa semana. Mike Florio foi no intervalo do jogo passado ou foi no intervalo? Não, foi agora, no intervalo do jogo sábado, não foi? Florio, na preparação ali pro jogo do Ravens, ele falou sobre o Mike Tomlin, que tinha uma conversa ali de que estaria nas mãos dele, que ele iria conversar com a família. O Jay Glazer falou sobre essa questão, de que ele poderia estar cogitando dar uma parada na carreira. E são 2 dos melhores amigos de Tomlin da mídia,
Mas hoje teve uma novidade, teve uma fala diferente, Danilo. Uma não, né? Duas. Primeiro, Tony Romo e Dean Nance, durante a transmissão, eles falaram que conversaram com o Mike Tomlin e não acham que ele vai sair. Então, é óbvio que é diferente. Eles falarem com o Mike Tomlin pré-jogo de playoff, não importa, qualquer resposta que não fosse, não é momento de falar isso agora, tá errada. E aí eu tô falando, e seja eu querendo o Tomlin fora ou não, ele tem que estar pensando no próximo jogo. O próximo jogo é sempre o mais importante. E agora, no final do jogo, Ken Hayward foi perguntado também sobre o Mike Tomlin e disse que espera que ele volte, mas não é ele que toma essa decisão. Seria muito feio, mesmo, seria muito feio a última coletiva pós-jogo de Mike Tomlin ser essa. Pensando na imagem dele como um todo. Mike Tomlin é um técnico Hall da Fama, first ballot, acho que isso aqui é indiscutível, né? Mas Inclusive, ele tem a gente queimado... já teve essa discussão. Então, já falou disso. Mas ele tem queimado muito a imagem dele nos últimos anos. É muito triste o que está acontecendo com o Tomlin. Hoje, depois do jogo de hoje, pela primeira vez na história, um time da NFL perde 5 jogos seguidos de playoffs excedendo 31 pontos ou mais. É a primeira vez na história que isso acontece. E aconteceu com o Mike Tomlin. São 5 derrotas seguidas. Desde 2016. 2016 ele ganha 2 jogos, perde a final de conferência, não é? Isso, para o Patriots. Final de conferência pro Jaguars. Não, foi pro Jaguars? Pro Patriots. Não, foi pro Patriots. O Jaguars a gente perdeu a divisional. Isso. E é triste para a imagem de um cara do tamanho do Tomlin ver se queimando assim. E, cara, eu falo muito isso porque a gente tem muita gente nova no nosso grupo de WhatsApp, principalmente. Tem muita gente que está começando a acompanhar os Steelers agora. Nem viu Big Ben, nem viu Antônio Brown, Le'Veon Bell, Mike Tomlin com aquele time que era fantástico, cantava todo mundo, Rich Miller e muitos outros times que vieram antes. E ter essa imagem do Tomlin de hoje é uma imagem que, como torcedor, machuca muito, sabe? Eu fico muito triste em ver o Tomlin assim. Então, a gente não quer levantar essa bola agora, não é momento de falar um pouco disso, é momento mais de dor pelo que aconteceu, né, nesse pós-jogo. Mas eu realmente espero que o Mike Tomlin sente com a família, converse e pense no que é melhor para ele também, sabe? Não como técnico, ele como história e ele como pessoa. E torço muito para que dê tudo certo com ele, porque é um cara que é o nosso head coach hoje. Aqui tudo indica, é o nosso head coach até o final de 2020, até janeiro de 25, né? Fevereiro de 2025. E se ele voltar, eu vou torcer muito para que o Tomlin consiga melhorar os problemas e resolva tudo que a gente sempre levanta dele. Mas eu espero mesmo que isso não tenha sido a última entrevista dele pós-jogo. É muito feio terminar assim. Essa é uma semana que, para a questão de saída de técnicos e tal, é fortíssima. A gente viu Bill Belichick sair do Patriots. A gente viu o Pete Carroll sendo promovido, deixando de ser head coach em Seattle. A gente viu o Nick Saban aposentando em Alabama. A gente viu o Mike Vrabel sendo demitido de Tennessee. Jim Harbaugh não anunciou a saída ainda, mas tudo indica que sim. Que voltará para a NFL. O DeBoer, que acabou de anunciar a saída, tá? Que aí é um motivo diferente, mas é o cara que acabou de ganhar o college football. Ele anunciou saída para ir para Alabama. E a gente viu. Né? Ser vice-campeão. Ele foi vice para Michigan. E a gente viu também ontem uma situação de que até dirigentes que gostam de manter técnico muito tempo estão com as mãos atadas. O Mike McCarthy tá num cenário pesadíssimo. Amanhã vem. Sabe? Eu acho que a galera tá só esperando a reunião. Black Monday 2.0, né? Acho que já pode... E de verdade, dependendo... Não que eu acho que vai acontecer isso, mas... A gente pode estar falando de 3 demissões de técnicos, tá? Para amanhã.
Tomlin, Macari e Sirianni, talvez? Mas não acho, mas... O Tomlin não, né? O Tomlin não, porque... O Tomlin não vai ser demitido. Eu não acho que vai, mas eu tô... Saídas, ele quer dizer. Saídas, como um todo. Ele aposentando... Não acho também que ele vai aposentar agora. Acho que é loucura pensar que amanhã Mike Tomlin vai tomar uma decisão. Não tem a menor possibilidade. Meu amigo, não acho loucura não, viu? Eu acho loucura. Amanhã ele não vai... O Tomlin não é o cara que toma decisão de cabeça quente. A não ser que já esteja decidido. A não ser que ele já tenha conversado com a família dele e decidido que ele não vai voltar. E ninguém tá sabendo. Mas aí ele teria saído agora. Hoje. Não. Não? Não. Eu teria problema Imediatamente após do jogo, não. Não? Não. Com certeza não, cara. Porque... Tô brasileiro. Você fica com o foco do jogo, depois você dá todo um palco especial, uma situação específica pra isso. E que ele merece. Demais. Então, a situação Tomlin é assustadora porque há umas 3 semanas a gente teve a confraternização Black Yellow Brasil e Ricardo, eu acho que ele disse no programa também, mas eu me lembro mais da Ricardo disse palavras assustadoras. Ele disse: Danilo, se Tomlin não sair agora, ele vai virar não foi o Hugh Jackson que ele disse? O Marvin Lewis. Verdade. Tem um monte de serviço prestado e vai só deteriorando a imagem, acabando, até que ninguém aguenta mais. Que é um pouco também o que o Bill Belichick tá passando, né? Que tava passando. E o Pete Carroll também. E situações bem parecidas, principalmente o Mike Tomlin com o Belichick. Por quê? Treinadores que tiveram muito sucesso com quarterbacks Hall da Fama e que agora se vê numa situação que, primeiro, não tem mais aquele mesmo nível na posição de quarterback. O Patriots até muito pior que a gente, na minha opinião, porque o Mac Jones, enfim, não tinha condição. Não que o Pickett tenha ido muito melhor, mas, enfim. E vem a possibilidade da sua história ficar manchada por conta disso. A do Belichick eu acho que já ficou manchada, não que vá mudar em muita coisa o legado dele, mas manchou, porque o Tom Brady saiu depois disso. Mas na hora que ele sai, limpa tudo, Germano. Eu acho que, tipo assim, daqui a uns anos ninguém vai lembrar disso. Dependendo de como ele vai no próximo trabalho dele, né? Se é que vai ter. Tem isso também. Eu acho que vai, que aquele ali vive para trabalhar. Mas enfim. Eu só acho que é um pouco diferente, porque, cara, a gente tá falando do Bill Belichick, ele tem 6 anéis já. Sim. Querendo ou não, Tomlin tem um como head coach e um como coordenador defensivo, ou como DB coach. DB coach lá do Tampa Bay. Mas é um como head coach. Uhum. A imagem do Tomlin é mais frágil do que a do Belichick. Posso ser maldoso? Posso? Deve. Tá autorizado. O anel que ele tem como head coach, muitas pessoas podem dizer que foi com o time do... Achava que você ia ser maldoso criativo, pô. Cara, eu pensei que ele foi... Já viram aquele vídeo do Baiano cantando a música? O anel que eu te dei, lá ele. Não, lá ele. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu falei, qual é? Muita gente fala que o Tommy ganhou o Super Bowl com o time do Bill Cowher, né? Não tô dizendo que foi isso exatamente, mas... Mas é isso que eu tô falando. O Tomlin, ele tem uma imagem muito forte, mas é uma imagem mais fácil de você falar mal do que um Belichick, que tem 6 anéis. Pra falar mal do cara, eu falar o quê? Ele fala, irmão, eu tenho 6 anéis. E aí, uma mão é pouco. Exato. Terceiro mais vencedor na história da NFL. Maior número de Super Bowls. E aí? Esse foi o momento... E aí, voltando pra entrevista, esse foi o momento mais... Não é complicado, mas o momento mais... que mais arranhou a imagem de Mike Tomlin. É porque tá muito cedo, né? Tá muito quente a situação. Acho que sim. É possível que sim. Mas Tomlin pra gente tinha a imagem de encantador de serpente.
cara que sempre consegue, na conversa, tirar a atenção dele. Mas essa, pô... Não, e eu sinto que ele se meteu numa situação esquisita do tipo assim, pô, cara, não sei se agora vai ser tão bom pra tu não, hein? Se ele volta agora, é um climinha meio ruim com a mídia, não com o time. Com o time acho que não vai mudar muita coisa não, mas com a mídia gera um climinha meio estranho, com a torcida também. Ele tinha que ter respondido a pergunta. Pelo menos ouvido a pergunta e falado, acho que não é hora de debater sobre isso, eu queria falar sobre o jogo. Isso. Essa resposta padrão já tirava qualquer tipo de problema para ele no futuro. Exatamente. Triste. E isso num ano em que saiu uma pesquisa em que ele foi votado o técnico para qual mais jogadores queriam jogar. Mas é isso. Será que essa imagem se mantém? Sim, para ano que vem? Não, para ano que vem. Para ano que vem. Com certeza, com certeza. Absolutamente. Cara, jogador não tem problema com o Mike Tomlin. Longe disso. Longe disso, longe disso. Sinceramente, o que eu acho que o Mike Tomlin podia fazer é adotar o mesmo estilo que o Dan Campbell está fazendo lá em Detroit. Que é o seguinte: eu sou o head coach, eu sou o responsável por manter os jogadores em linha, eu sou o responsável por entusiasmar aquela coisa toda tal. Agora a chamada deixa com meus coordenadores. O Dan Campbell não tem nada a ver com o ataque de Detroit. Não tem. Quem chama tudo lá é o Ben Johnson. Eu estava ouvindo um podcast outro dia, no qual estavam comentando sobre isso e falaram assim, olha, teve uma jogada, um determinado jogo lá do Lions, que eu não vou lembrar qual foi, que o Lions fez um TD e o Dan Campbell estava olhando para a arquibancada e nem viu o lance, porque ele não se preocupa com isso, não é o que ele vai fazer. Ele sabe as limitações dele e ele delega para quem tem mais qualidade do que ele para fazer aquela coisa. Eu acho que o caminho que o Tomlin podia adotar é isso, mas ele não adota porque não quer. Ao mesmo tempo em que na NFL de hoje, esse estilo é extremamente arriscado. Porque se o teu time for bem, o ano seguinte você perde a tua comissão inteira. Nick Sirianni acabou de perder o coordenador ofensivo e defensivo ano passado. E tá passando por isso, né? Eu acabei de levantar aqui o ponto que existe. Tá sendo criticado o cara que acabou de chegar no Super Bowl. E não vou botar a montar de dinastia, porque a dinastia é mais complexa, mas ele tá no caminho pra isso, sabe? E perdeu tudo. É o famoso perdeu tudo e olha no que deu. O Baltimore Ravens teve a melhor campanha aí da liga e tal, deve ter o MVP. Vai perder os dois. Todd Monken vai ser ultra entrevistado, Mike McDonald vai ser... McDonald não esquece. Pra mim, eu botei até no chat como foi que eu tava falando sobre head coach com mentalidade defensiva. Pra mim é o grande nome da Free Agents, tá? Defensiva. Se inclusive o Steelers fosse atrás de um head coach, era pra mim o primeiro nome que eu queria que o Steelers entrevistasse. E olha que eu sempre levanto a bola de cara ofensiva. Mas enfim, é difícil, não é tão simples. E, cara, Shanahan todo ano perde os dois. O Shanahan tem dois, né? O Shanahan é o coordenador ofensivo, mas ele tem pass game e run game, ele perde os dois. Perde o pass e o run game. E não só isso, às vezes ele perde, sei lá, o técnico de 2022, o técnico de jogo aéreo era Bob Slowick. Ele foi contratado para a comissão técnica do cara que era o coordenador defensivo dele, DeMeco Ryans. Tá, e nesse mesmo ano, se eu não me engano, eles perderam também um cara de um dos possíveis nomes para GM. O Adam Peters acabou de assinar com o... Não, ele foi agora, mas teve no ano passado, nesse ano passado, do DeMeco Ryans também teve mais um, eu acho, também que foi nessa leva. Ou seja, é um time que todo ano, o 49ers ganha 3 escolhas de terceira rodada compensatória. Mas por que isso, Léo? Porque eles têm todo um trabalho de coaching staff, de criação de coaching staff. Exatamente. Toda uma cultura. Volta uma. O Mike McDaniel era em 2021. Mike McDaniel era o coordenador ofensivo. Hoje ele é head coach de Miami.
O Bob Slowick que era assistente. Eu sei que é meio espanta, mas ele, pelo fato dele ter um pai negro, ele valeu 2 escolhas capitulares. 2, não é uma, 2. É tudo cultura. A gente tem uma cultura também. Mas a nossa cultura não tá dando certo. Ruim. Pelo menos nos 10 anos tem sido péssimo. A cultura, não acho que a cultura seja ruim, porque a cultura é a mesma que o 49ers faz. A diferença é que o 49ers trabalha com boas pessoas na coach staff. Tanto que, cara, o próximo que sobe, no ano que vem, ele vai ser coordenador ofensivo em qualquer lugar. Esse ano, cara, esse ano, o coordenador ofensivo de pass game deles é o Kubiak, filho. Clint Kubiak. É o filho, então. É o filho do... Calma, o pai é o... Gary. É o Gary Kubiak, é o pai? Ele é o filho, Clint Kubiak. Cara, ele tem 37 anos, ele vai ser coordenador ofensivo na próxima temporada. Quer apostar? E ele era, sei lá, assistente do assistente há 3 anos atrás. E vai subir mais um e vai sair na próxima. 2020, o coordenador defensivo do Niners era o Robert Saleh e o técnico de inside linebackers era o DeMeco Ryans. Saleh foi ser head coach no Jets e o Ryan subiu para coordenador defensivo. No ano seguinte, 2 anos depois, aliás, ele pula para técnico do 49ers. O Mike McDaniel era coordenador de jogo corrido. O Mike LaFleur era coordenador de jogo aéreo. O Saleh vai para os Jets, leva o Mike LaFleur com ele, Mike McDaniel é promovido, no ano seguinte ele vai embora. E se você quiser voltar mais ainda, tem aquela famosa comissão, que era coordenador ofensivo Mike Shanahan, QB coach McVay. É o Washington Redskins 2013. Era o Washington, só essa questão do Kubiak, o Kubiak ele veio de fora. Tá vendo? É um caso raro que eles pegam um cara de fora e o cara sai. Mas, de novo, cultura é parecida com a nossa. A diferença é que eles trabalham com pessoas boas e a gente não tá trabalhando com pessoas boas. É o estilo que tá funcionando na NFL hoje em dia. É o deles. É complicado porque você pega os últimos 10 anos e, sinceramente, o único técnico de posição, ou no geral mesmo, que a gente tira no Mike Tomlin, né? O único técnico que a gente pode dizer assim, poxa, esse cara aqui foi um cara de destaque na liga. Foi o Mike Munchak. Só. Mas nenhum outro. Nunca chegaram a ser. E mesmo assim, um pinguim. Peraí, você tá dizendo o cara que era destaque veio pro Steelers ou o cara que saiu do Steelers pro destaque? Não, o cara que nos Steelers ele conseguiu ser um destaque na liga. Um cara que você fala, pô, esse cara aqui realmente... Mas mesmo assim, não. Mas não é cria do Steelers. Não dá pra dizer que ele pegou. Não é cria. Foi um ano só. E foi mais uma decisão errada, porque ele saiu daqui. Ele poderia ter sido defensive coordenador aqui. A gente contratou o pior. Trouxe ele de Não vai. É aquela coisa. A gente precisa de uma mudança. Germano, o Santo falou perfeito. Eles pegaram a cultura dos Steelers e melhoraram. É isso. É realmente isso. É uma coisa que a gente tinha há mais de 10 anos atrás, porque, cara, nós tínhamos coordenadores que saíam para ser head coach. O Ken Whisenhunt mesmo foi coordenador ofensivo no Super Bowl, na temporada do Super Bowl do Mendenhall. Foi o 45. Não, foi o 40. Super Bowl é o 45. Não. 45 foi contra o Green Bay. Eu tô dizendo que a gente ganhou contra Seattle. Foi? É o 40, mas essa não é do Mendenhall, né, pô? Eu falei Mendenhall, desculpa, eu queria dizer Willie Parker. Willie Parker. Eu pensei no Willie Parker e falei Mendenhall. Cara, o Whisenhunt era nosso coordenador ofensivo, virou head coach. O Bruce Arians, querendo ou não, foi coordenador ofensivo aqui, depois virou head coach. Tudo bem que não foi exatamente tão direto assim, mas enfim. E assim, então assim, a gente até tinha essa situação, essa cultura de conseguir treinadores que depois galgavam seus lugares na liga e por aí vai. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o Steelers virou um cemitério de treinador. O treinador vem aqui para morrer. É isso que acontece. Calma, cemitério não, porque para ser cemitério tem que chegar morto. Aqui é o abatedouro. Pega o cara vivo e abate. Então, assim, é aquela coisa, a gente não consegue gerar nada. O cara vem para cá, geralmente cumpre o contrato dele e morre ali. Não tem ele renovado, a gente pega um cara também totalmente aleatório,
que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio para fazer aquilo e não dá em nada e a gente fica nesse ciclo vicioso. É isso que vem acontecendo. Não dá, cara, não dá. E aí, assim, seja com o Mike Tomlin, seja sem o Mike Tomlin no futuro próximo, nós precisamos mudar isso. O que me deixa um pouco mais feliz é caso o Mike Tomlin decida se aposentar, seja esse ano, seja no final da temporada que vem, aí uma coisa eu lhe garanto. O cargo de treinador do Pittsburgh Steelers vai ser o mais disputado entre todos os candidatos, porque você vir para cá e ter um contrato de 20 anos. E isso eu te cravo, não só isso, mas, cara, a gente tá falando se não a segunda maior franquia da liga, com um peso muito grande, que todo mundo quer jogar ou treinar, e aí bota o Cowboys junto porque é o time da América e tudo mais, não tem como não botar junto. E eu tenho certeza que vai ter muita gente esperando o Mike Tomlin, tá? Pra tomar uma adesão. Não. Com certeza. Absurdo. Toda essa conversa, a gente chegou a essa conclusão. Então, vai ter time que vai se antecipar e vai contratar cara pior com medo. Mas vai ter muita gente esperando o Mike Tomlin. A gente chegou a essa conclusão num papo de que ele soltou essa notícia pelo Florio, pelo... o nome do outro maluco? Pelo Jay Glazer. Porque ele queria meio que... pede pra galera dar uma... solta essa notícia, deixa a galera dar uma segurada aí, porque eu quero ter todas as opções à minha disposição. Não, e detalhe. Deixa, melhor não. Melhor não. Não, Léo, só trazer um ponto. Que a gente... ajoelhou, tem que rezar. Não, eu esqueci, eu juro que eu esqueci. Juro. Me deu branco. Mas só trazer um ponto do Marvin Lewis, que a gente tinha citado lá atrás. Eu fui dar uma olhadinha só para ver qual era o último retrospecto do Marvin Lewis. Marvin Lewis teve 7 derrotas seguidas em wildcard. E teve umas também absurdas. Não, então, assim, e 5 absurdas. literalmente seguidas. Eu sabia que as máquinas não gostavam de Germano, mas o Mel é a primeira vez. Eu caí aqui, peraí, eu vou arrumar meu celular, já volto. Cara, não, mas 2011, 12, 13, 14 e 15 foram derrotas seguidas em um wildcard. Quantas pro Texans? Tem a lista dos jogos? Duas. Das 7, 2 pro Texans, 2 pro Steelers, uma já passou pro por cima. O Matt Schaub já passou por cima também. É um negócio de doido. Mas, tipo assim, de verdade, espero que o Tomlin não chegue nesse nível, mas tá que ele já perdeu 5 seguidas, mas não chegue nesse nível de Marvin Lewis, gente. Cara, eu torci tanto por uma vitóriazinha hoje, cara. A vitóriazinha hoje ia ser tão boa pro Mike Tomlin. Tipo assim, a gente ia pegar o Ravens, era o jogo contra o melhor time da liga por muito. Eu ia confiante, hein? Eu ia confiante. Não, então, Ravens, eu também ia. Existia um mundo que a gente tomava uma porrada histórica. Mas eu ia confiante, porque, cara, é um jogo de divisão contra o Ravens. A gente ia ganhar o jogo. A gente ia ganhar o jogo. Eu duvidaria também. E se a gente ganhasse 2 jogos, cara, nossa, seria lindo, de verdade. Seria, o Abel Braga depois da derrota. Foi lindo, mas não foi. Infelizmente não foi. Mas enfim, se a gente focar mesmo nesse assunto Tomlin, a gente vai muito longe. Esse é o ponto mais que vamos acompanhar forte as próximas semanas, porque ele sair da coletiva foi um negócio muito, muito esquisito, coisa de pessoas que eu prefiro nem trazer de volta um nome para ver se cai no esquecimento. Então, esse é o lance inteiro. Esse é o Pittsburgh Steelers. Eu imagino que com o resultado em andamento aí do outro jogo de wildcard, né, o Bucks está 13-3 em cima do Eagles nesse momento, eles estão no segundo quarto. É de se esperar que o Steelers fique com a pior escolha do wildcard? Acho que sim. Porque a outra seed 7 passou? Foi Green Bay? Exato. Não, mas a seed 6 eu acho que foi pior que a gente. O Rams foi pior que a gente. O Rams foi pior? Por quê? Na NFC, né?
O Rams passou com 9-6, né? Não, o Rams foi 10-7, mas na força de calendário a gente teve um pouquinho a mais, então a gente... E nós ganhamos deles, né? Fica atrás deles. A gente provavelmente vai ter a pick 20. Isso. Perfeito. Hoje ainda tá Tampa na frente, mas Tampa e é essa a situação. Se o Buccaneers ganhar do Eagles agora, como eles estão ganhando no momento, Rams pick 19, Steelers pick 20. Se o Bucks perder pro Eagles, 19 Tampa Bay, 20 Los Angeles Rams, 21 Pittsburgh Steelers. Tá. Dá pra sonhar. A gente sempre dá pra fazer muita coisa. Quando a gente começar a falar desse assunto de draft, a gente dá de novo uma demonstração do tanto que dá pra fazer em absolutamente qualquer posição do draft. Qualquer uma. Você pode fazer muita coisa. De novo, para com essa conversa de precisa perder um monte de jogo. Olha aí, o Texans foi escolha número 2 e 3 e agora os caras estão no Divisional Round. Tá bom. Para com essa conversa, pelo amor de Deus. Mas era só um Stroud aqui. A diferença é o quarterback. Não é necessariamente você ter um monte de... Eu nunca te pedi nada, Danilo. Porra, traz o Stroud pra gente. Leonardo, Baker Mayfield foi a escolha número 1 do Cleveland Browns. Não, mas o que é que o Browns fez com o Baker Mayfield? Tá, não. Eu ia perguntar onde é que é a cena. Teremos longos meses. A off-season é longa, cheia de curva, cheia de mistérios. Tem muita coisa pra discutir. Mas eu acho que a gente pode recolher a barraca aqui e fechar pra a gente poder sofrer em paz. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de recolher, Danilo. Boa, voltamos em fevereiro, caso nada aconteça? Eu acho que a nossa programação para as próximas semanas é o seguinte. Não nessa terça, porque, cacete, a gente já fala disso amanhã, é demais. Semana que vem, quer dizer, a gente tem 3 temas? Uns 3 pautas se nada extraordinário acontecer. Eleição de melhores e piores da temporada. Com certeza vai rolar. Já tem uns convidados extras pra gente bater esse papo. O resumo da temporada, né, que eu acho que não vai valer muito a pena a gente fazer. E as decisões de off-season. No mínimo essas 3 a gente conversa aí. Decisão de off-season é quem são os free agents desse time. Quem é que traz, quem é que não traz. Nesse todo... tem até 2 desse, né? Aí. Porque tem um desse para coaching staff, que a gente não tem um coordenador ofensivo hoje. Isso é um fato. E tem um desse para... E aí eu tô ignorando o fator Mike Tomlin. Tô contando o Mike Tomlin no time e a gente já tem uma conversa aí. E tem uma de time também. Ô, Léo, eu realmente não queria ser o Omar Khan nessa situação, viu? Eu queria. Não, imagina o cara chegando para entrevistar um potencial coordenador ofensivo e dizer assim, olha, a gente tá procurando alguém para uma vaga que vai ter como quarterback Mason Rudolph e Kenny Pickett. E a gente não vai escolher um cara de primeira rodada. Simplesmente não vamos. E aí pega essa bomba aí para tu. Complicado, né? Escolhi. Olha. Tanta coisa que dá para fazer com esse time, bicho. Ou seja, a galera nem imagina. Absolutamente nem imagina. Tem uma ótima que a gente vai discutir, por exemplo, mas essa a gente só vai discutir internamente, não trazer para o programa. Eu tava vendo ontem o jogo e aquele menino... Não, tava vendo o resumo ontem de Chiefs e Dolphins, que foi no sábado. E eles estavam comentando sobre o Rashid Rice. Wide receiver, calouro e tal. E aí eu me peguei perguntando, porra, a gente fez um monte de mock, por exemplo, esse ano. Algum dos nossos mocks foi muito melhor do que o Steelers fez de verdade? Boa pauta, hein? É uma grande pergunta, cara. Porque eu acho que não. Eu acho que o Steelers foi melhor do que a gente em grande parte das escolhas. E a gente fez 2 mocks. Eu já cravo aqui que foi muito melhor. Muito melhor. Eu sei disso pela comemoração que a gente teve assistindo o draft.
Porque todos os jogadores que a gente pegou foram jogadores que a gente queria. Todos eles. Não, talvez a última escolha, logicamente, que eu não sabia nem quem era, o AL lá. Mas todos os outros a gente disse, poxa, esse cara aqui realmente eu queria e eu não acredito como ele chegou nessa posição. Eu achei que ele ia sair antes. Todos eles. Eu cravo que foi muito melhor. E é uma das coisas que me dá muita vontade de continuar assistindo esse time. Porque houve uma mudança muito clara do Colbert para o Omar Khan, principalmente nos últimos anos. E se a tendência continuar se repetindo, que é bons drafts, poxa, talvez a gente esteja falando em um time muito diferente daqui a 1 ou 2 anos. Se a gente mantiver essas boas classes de draft que a gente teve esse ano, meu amigo, porque assim, claro, não vou me adentrar muito nisso, mas também, na minha visão, os rookies desse ano foram muito bem na temporada. Tem conversa sim, hein? Tem, você foi resgatar aí, a gente... Eu fui catar aqui. O de conexão não conta, né? Não, absolutamente não, porra. Edson na 49. Pelo amor de Deus. Não, mas tem conversa legal. E um redraft, por exemplo, dá um papo bom. A gente tem muita coisa para fazer. A única coisa que a gente vai garantir para vocês é o seguinte: esses assuntos todos que a gente tem são nas próximas 2 semanas em termos de live. Porque em 2 semanas a gente folga uma. Na verdade, a gente tem 3 semanas para fazer isso. A semana do Divisional Round, a semana da final de conferência e a semana do Pro Bowl. Certo? Porque em 4 semanas a gente tem o Super Bowl 58. E Super Bowl 58 a gente não vai estar fazendo absolutamente nada de live, de podcast, porque estaremos no NFL em Brasa, tá? O evento de São Paulo, para assistir o Super Bowl. E uma vez que estaremos por lá, pelo menos nessa chamada, Léo, Melina e eu estaremos por lá. Creio que Nájila vai estar junto com a gente. A gente tem uma missão para vocês, o encontro de torcida do Black Yellow Brasil. Estaremos no sábado, pré-Super Bowl, conhecido no Brasil como sábado de carnaval, mas é sábado pré-Super Bowl, dia 10 de fevereiro. Vamos fazer um bloquinho dos Steelers. Não é bloquinho. 14 horas, um desfile de escola de samba. A gente já pegou um trio elétrico, sacanagem. Não é bloquinho, mas tá todo mundo de abadá, né? Perfeitamente. A gente, então, dia 10 de fevereiro, 14 horas, a gente se encontra no St. Paul's Pub, na Fradique Coutinho, Vila Madalena. O endereço, obviamente, a gente vai divulgando ao longo da nossa programação. E estaremos todos por lá. O St. Paul's é tranquilaço, eles estão é um pub super acostumados a lidar com o amigo fã do esporte. Por exemplo, a Watch Party do Dolphins nesse último final de semana foi lá. Você imagina também o tamanho do local, que comporta muita gente. A gente já tá por lá. Eles, pelo que eu conversei com a galera, eles só cobram couvert, mas não cobram consumação. Então, obviamente, você vai ter um mínimo na tua conta. E é isso, comando individual, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Por favor, compareçam lá, compareçam trajados de Steelers, trajados de Black Yellow, inclusive, se possível. Eu aceito cervejas sendo pagas pra gente, tá, Danilo? Porra. Sem restrição a isso. Olha o trabalho que a gente tá tendo, a gente teve nessa temporada. Pô. Veja o nível de coisas que a gente teve que acompanhar e não falhamos aqui. Eu acho uma recompensa justa e necessária até, diria. Eu queria fazer um pedido. Quem puder comparecer, por favor, compareça. E quem puder comparecer, dê um abraço muito apertado em Léo Lima. Por favor, que infelizmente não vou poder fazer isso dessa vez, mas peço aí encarecidamente a quem for que faça isso. Eu já vou aproveitar, Danilo. Eu tô prometendo uma surpresa há um tempão. Falei que quando acabasse a temporada eu ia falar. A hora é essa, acabou a temporada. Teremos draft presencial Black Yellow, tá? Teremos draft presencial. Eu e Melina estamos indo para Recife. E de Recife vamos todos para onde, Germano? Paraíba? Paraíba, exatamente. Vamos fazer o draft direto da Paraíba. Aí, primeira mão. Pô, esse nossa, esse eu tava guardando as 7 chaves, mas teremos draft presencial para trazer um conteúdo legal para vocês.
Vamos tentar preparar algumas coisas muito boas aí para vocês. Não podemos falar muito sobre isso agora. Léo já soltou, né, essa notícia. Já soltei. Acabou a temporada, tá valendo. Já virou off-season. Já virou Tá off-season. valendo, tá valendo. Então, se Deus Virou quiser, draft season. Você sabe que a galera que fala de NBA no Twitter, geralmente quando o cara tá eliminado, eles trocam o nome lá. Fulano, sei lá, Milwaukee Bucks Brasil em Cancún. Em Recife. Em João Pessoa. Em João Pessoa. Estamos na praia. Mas vamos evitar a NFL, NBA e TT, né? Porque... tá dando muito problema. O Lobo vai com tudo. Deixa quieto. Tá dando muito problema. Então é isso, gente. Vamos tentar preparar coisas bem legais aí para vocês, tá? Nessa off-season. E continue com a gente. E, de novo, quem puder, compareça lá no St. Paul's, no encontro Black Yellow BR. Primeiro encontro Black Yellow BR, né? Aí para todo mundo, para os ouvintes. Porque se for legal, se der um resultado positivo, com certeza faremos outros. Então, quem puder, compareça. E também, vamos dizer o seguinte, quem puder também, que a gente sabe que nós temos ouvintes, graças a Deus, no Brasil inteiro e também no mundo inteiro, quem puder, veja quem está no grupo lá do WhatsApp, vejam as cidades, quem está mais próximo, quem não está, e tentem marcar também coisas, tentem marcar encontros regionais, enfim, encontros da mesma cidade ou de cidades próximas, porque o que a gente mais quer é isso. É que os nossos ouvintes, que a torcida dos Steelers no Brasil fique cada vez mais junta, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, por favor, quem não puder ir, tenta fazer isso, tenta marcar esses encontros, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. E vão levantando assim, tal lugar dá para ir para ver o Super Bowl. Por exemplo, no ano passado, eu vi o jogo num evento do Recife Mariners. Gratuito, inclusive. Organização excelente e tal. Então já vão avisando uns para os outros, assim, pô, dá para ver em tal lugar, tal bar costuma passar, o time de FABR costuma fazer um monte de evento desse tipo. Já vão sondando essa galera aí, ao mesmo tempo que a gente, se for descobrindo também, a gente vai mandando para vocês. Mas oficialmente é o nosso. Quem tiver oportunidade, cara, vai para o Embrasa. De verdade, é um evento muito legal de ir. É um evento que reúne muito fã. Esse ano passado foi o primeiro evento, foi um evento, é quase um evento teste, né? Esse ano já tiveram alguns eventos da NFL em São Paulo. E, cara, estamos falando aí de um eventinho pré-jogo. E pré-jogo, soltaram... eu digo, tem jogo ano que vem. Eu acho que vão soltar os times, tá, Danilo? Nessa semana ou durante o Embrasa? Durante o Embrasa. Eu chutaria que faz total sentido. Chutômetro Léo, que existe pelo menos um time. Eu acho que não. Eu acho que a NFL não vai ficar esperando por isso. Eu acho que a NFL não vai ficar esperando por isso, não. Eu acho que já vai chegar ao Super Bowl com data e confronto definido. Eu acho que dá pra segurar, hein? Acho que dá pra sim. Já tem atrações confirmadas. Pô, seria iradíssimo. E detalhe, esse ano é diferente, né? Porque esse ano não só tem um evento, como tem shows à noite, não é isso, Danilo? Exatamente. Ano passado também teve show. Mas é que esse ano na é um sexta, eventinho separado, né? Esse ano na sexta tem um... Peraí, a gente tá falando do Embrasa ainda, não tá? Do Embrasa. Tá. Esse ano na sexta tem um bloco de carnaval, inclusive. Rolando lá no evento. Mas tem aqueles desafios de habilidade que a gente conhece. Tiro de 40 jardas, desafio de field goal, circuito de habilidade, desafio de recepção, salto vertical, que a turma faz no Combine e tal. Tudo isso vai rolar, vai ter... E tem gente que vai a caráter, tá? Tem gente que vai fazer Combine. Ano passado eu vi um cara que foi de mala, tipo assim, com a namorada levando a mala, pegando água pra ele. O maluco foi pra fazer com o número de Combine. Vai ter o Vince Lombardi Trophy disponível pra se tirar umas altas fotos. E, cara, é muito lindo, tá? Não é o oficial, que o oficial vai estar no jogo, né? Mas obviamente, é muito lindo. É muito, muito lindo. Vai ter jogo de flag da galera por lá. Tipo, o time NFL Brasil tem um time pra jogar flag lá. E tem tailgate, festival gastronômico, os capacetinhos. Olha aí, ó. Tá? Temos confirmações. Dá pra mandar o time Black Yellow. Será que dá pra escrever? Reunimos pessoas.
entrar nesse bracket aí. E a Esporte América também vai estar presente por lá, vendendo produtos oficiais e licenciados. Então, pô, se estiver disponível, ainda tem ingressos lá no Simpla, só chegar, cara. Só chegar e aproveita que quanto mais perto do evento, mais o lote vai trocando e o preço vai aumentando também. Não comprem, claro, pro sábado à tarde. Sábado à tarde venham encontrar com a gente, mas deem uma chegada lá no Embrasa, vai ser maneiríssimo. Então, não tá indo pro Embrasa ou só vou pro Embrasa no outro dia, vai consultando eventos onde dá para assistir. O César tá lembrando aqui, basicamente todo pub em São Paulo vai passar o Super Bowl, lógico, é o interesse deles. Faz todo sentido que eles façam mesmo. Então, vamos nessa, vamos pro nosso encontro, vai ser maneiríssimo. E você que já tá preocupado, alguém já estava preocupado com o encontro para o jogo da NFL no Brasil, pô, a gente não tem nem data ainda. E eu prometo que eu não vou estar de cabelo rosa, coisa tá? de cada vez. No Embrasa. Uma coisa de cada vez. Pô, manutenção é muito caro pra isso aqui. Beleza, você quer considerações finais de temporada, menina? Ou de episódio? Pra gente fechar mesmo? Nossa, calma, nem tava preparada pra isso. Só de episódio, foi todo de sacanagem. Pô, sacanagem. Bom, pessoal, a gente se divertiu um pouquinho, pelo menos. Deu pra dar uma emoçãozinha. Não foi tão feio quanto a gente imaginava no começo. E é isso, espero que vocês tenham conseguido pelo menos aproveitar um pouquinho do jogo, porque agora a gente vai ficar um tempo sem, mas a gente tem muita coisa legal aí durante a season que a gente vai trazer para vocês, então vocês não vão ficar com saudade da gente nem dos estilos. Obrigada, todo mundo tá até agora, 11h30 da noite com a gente aqui, pós-derrota wildcard. Então, obrigado a todo mundo vai ouvir a gente até o final do podcast e beijo, boa off-season para vocês. E eu aproveito os outros playoffs sem a gente. Isso, Léo Lima, suas considerações finais de episódio. Não foi o que a gente esperava, né? Não foi um resultado positivo, mas vou levantar o positivo do lado de cá. Entregamos uma baita temporada pelo Black Yellow e ano que vem a gente quer mais e mais. Então, obrigado vocês aí pela audiência sempre, obrigado por acompanhar a gente e ano que vem promete. Isso, Germano Coutinho, direto de Cancún, as considerações finais de episódio. Eu, sinceramente, diria que foi uma temporada proveitosa para o time, apesar de tudo. Fico feliz de onde a gente chegou, playoffs, apesar da derrota. Em determinado momento da temporada, a gente nem acreditava mais nisso, e com razão, mas deu tudo certo, enfrentamos o Bills. Fizemos um jogo até certo ponto, assim, que dava para acreditar. Não foi uma lapada histórica, não foi algo, por exemplo, como aconteceu com o Cowboys contra o Packers. Então, eu fico muito feliz. Mostramos que nós tínhamos nível para estar ali, que a gente tinha como ganhar o jogo. Chegamos relativamente perto disso, não deu, mas segue a vida, enfim, né? Acontece. E então, no meu modo de pensar, a temporada positiva, no final das contas. E quanto ao Black Yellow BR, eu só tenho, na verdade, a agradecer, Danilo, porque é um programa que a gente faz, né? A gente iniciou isso no longínquo ano de 2016. Acho que a gente nunca pensou que a gente ia chegar no nível que a gente chegou. E a gente só chegou aqui hoje por conta de vocês, ouvintes. Afinal de contas, é como a gente sempre fala, a gente faz isso aqui por vocês e para vocês. Então, nós só continuamos com isso porque a gente está tendo retorno. A gente vê o quanto vocês gostam do nosso programa. Não vou mentir, também é um hobby para a gente. É um lugar que a gente usa, é um espaço, né, que a gente usa para desopilar, para conversar, para rir, para brincar. A gente tem criado amizades verdadeiras nesse programa, uma coisa muito legal. A gente tem muito companheirismo aqui. Então, fico feliz com mais uma temporada completa do Black Yellow. A gente sempre tenta, sempre é nosso intuito melhorar, e nós contamos com a ajuda de vocês, ouvintes, para que a gente possa continuar com esse projeto que cada vez mais vem dando certo. Então é isso, um grande abraço, here we go, e até os próximos programas.
Isso, nos vemos nos próximos programas, nos vemos com... Eu gosto desse clima de fim de temporada, porque a gente acabou de falar uma parada grande, de ter primeiro encontro de torcida, é um negócio grande, mas ainda tem coisas grandes pra vir por aí, tá? Não desgrudem da audiência, que a gente tem uns negócios maneiros pra trazer pra vocês, que não serão revelados nesse episódio, porque este a gente tá fechando, a gente se vê na semana que vem ainda, ao vivo, aqui na Twitch, e em muitos podcasts que virão por aí. Grande abraço pra vocês, obrigado por mais uma temporada e vamos nessa. Até lá.